Certo, agora a gente vai construir a nossa header, que é a nossa primeira tag que a gente atribuiu. E vamos criar uma classe aqui chamada de header principal. Certo? Eu vou criar apenas um outro CSS chamado de header sections. E outras coisas também que eu vou jogar aqui dentro, como algumas divs, alguns blocos, mas que se assemelham a sections. Clicamos em Create, ele vai nos dar a nossa classe criada aqui embaixo. Vamos lá, vou colocar uma altura dessa header de 100 VH, que é o suficiente. Agora eu vou duplicar e vou fazer a versão de mobile. Isso aqui vai ter que ter uma altura fixa. Vou colocar o min, aqui eu vou colocar alto, largura, e o mínimo eu quero que tenha 700. Se passar de 700, ele vai ser atribuído, ele vai receber como uma classe fixa alta. Então ele vai poder estender automaticamente conforme os elementos que eu coloque dentro dessa header. E vamos colocar também um background. Vamos puxar a imagem. Certo? Eu quero que tenha... Quero que isso fique posicionado no... Ok, tá aqui. Ele só vai aparecer isso... Quando a gente subir, ele vai aparecer o vídeo. Isso é uma forma que eu já tinha dito de otimização, onde a gente deixa apenas o vídeo na view para desktop e quando é acessado pelo mobile, ele vai apenas aparecer uma imagem, que é uma questão de otimização. Vamos criar aqui a nossa logo. Joga para dentro. Colocar o Fig Caption também, que é uma questão que não vamos ver agora, chamada de Fig Caption. Vou colocar uma cor bem chamativa aqui. Esse Fig Caption ele não aparece, então é apenas para a gente ter uma boa visualização dele. São font size de 20 pixels. Agora eu vou deixar ele escondido aqui através do isso aí. Deixa ele guardado aqui que lá na frente a gente vai saber, vocês vão saber o que a gente vai fazer com ele. Dentro da imagem é interessante sempre a gente colocar o Alt, porque é uma questão de acessibilidade e isso é cobrado como boa prática. Então a gente coloca aqui imagem da logo, grafia, cursos. E vamos colocar um link também ao index. Então eu coloco aqui, retiro a escrita padrão que vem junto no Bootstrap e depois indico que esse link ele tem que nos levar ao index.html. Isso aí, vamos puxar agora a imagem. Podemos clicar 2 vezes ou clicando nesse botão de mais. Trazemos a logo, legal. Aqui dentro mesmo, que são elementos de header, né? Nós podemos fazer aqui dentro do style. Vamos criar aqui, deixa eu atribuir primeiro a classe. Vamos chamar isso de base logo. Isso aqui vai ter uma altura de 100 pixels. Antes eu vou colocar o display flex. Vamos alinhar
para Center e Justify Content, centro também. Vamos tornar essa posição absoluta, porque ele tem que flutuar em cima. Vamos atribuir aqui um top, que é de 40 pixels, ou seja, 40 pixels do topo, o elemento. É como se fosse um margem. Vamos usar um left de 40 pixels também. Legal, vamos utilizar um Z-index. Deixa embaixo aqui. 2. Legal, agora a gente vai criar o nosso filtro, que na verdade já está criado. Nós vamos puxar aqui uma div. E vamos puxar ele como filtro. Legal. Dentro dele nós vamos utilizar um container. Lembrando que esse container ele não é uma tag do HTML, ele é uma div. Se você olhar aqui no código, toda vez que a gente seleciona aqui, ele seleciona aqui também. Que é a mesma coisa, não existe essa tag, é uma div. Isso aqui é uma linha, certo? E vamos pegar a coluna. Bom, essa coluna aqui eu quero que ela fique sempre full em qualquer dispositivo. Como eu sei que tem 12 colunas, eu mantenho tudo para 12, que é o máximo. Se eu colocasse isso aqui para 11, por exemplo, ele ia diminuir, ou seja, ele ia selecionar apenas o elemento em 11 colunas, deixando uma vazia, onde a gente poderia criar um outro e colocar uma coluna e ele ia se encaixar aqui. É dessa forma que o Bootstrap funciona, através de um sistema de grid. 12. E a gente quer também selecionar, a gente quer que toda essa coluna aqui fique no centro. Como a gente criou já a nossa classe de flex, nós vamos chamar ela lá, ó, block flex, e todo o nosso conteúdo automaticamente fica sempre no centro, tanto na vertical como na horizontal. Legal, dentro dessa coluna nós vamos puxar a nossa escrita de cabeçalho, lembrando da semântica. Mantenha a semântica do H1 sempre como a principal, ou seja, tudo aquilo que você quer definir sobre o seu site, você usa H1 e não repete essa H1 na mesma página. Se você quer fazer um outro cabeçalho, utilize H2, H3, H4, H5 até H6. Mantém sempre o H1 para definir a página, que é o nosso marketing. Então é o curso D. Eu vou puxar uma span, porque eu quero modificar a cor somente nesse pedaço do texto. Curso de Web Design Profissional. Legal, aqui eu vou colocar azul. A gente já criou essa classe recorrente, lembra? E aqui a gente pode selecionar uma classe do Bootstrap chamada de Bold. Apenas a gente clicando aqui, como se fosse um Word, né, da Microsoft. E aqui a gente vai colocar um branco. Que também é uma classe que a gente tinha criado lá. Simples assim. Agora embaixo eu vou colocar um parágrafo. Só deixa eu encolher isso. Para a gente lembrar que isso aqui é o filtro. Cadê o texto?
coluna aqui. Embaixo desse nós vamos colocar o nosso parágrafo. Vamos centralizar isso. Vamos escrever a nossa frase. Só que a gente vai colocar isso dentro de um span. Então, porque o span ele não é igual ao parágrafo que se estende em full. O span dá apenas uma caixinha e a gente pode alterar cores, colocar outros elementos. Por isso que eu prefiro o span. Além de ficar também em linha, né, em line block. Vamos lá, aprenda. A desenvolver sites como um profissional, investindo pouco. Legal, a gente só exclui esse texto padrão do Bootstrap. E aqui nós vamos usar também uma outra classe recorrente, que é o Tarja. E vamos utilizar também outra, que é o cinza, azul não. Pronto. Vamos criar os nossos botões agora. Vamos atribuir aqui uma margem T30. Lembra do espaçamento que eu fiz? Vamos colocar o call. Legal. E eu quero que ele tenha 3 colunas, que é o tamanho do nosso botão. 3, 3, 3 e aqui 12. Por que 12? Porque quando tiver no mobile eu quero que ele se estenda em todo o display. Então a gente não perde, como a tela é pequena, a gente não pode desperdiçar espaço. E eu quero também que isso aqui fique centralizado, então eu posso utilizar o offset. Lembra que são 12? Se são 12 e eu colocar aqui 3, ele vai me dar na proporção certa, que são 3 mais 3 mais 3 mais 3, que totalizam 12. E como aqui no mobile a gente está colocando 12, a gente não pode atribuir mais, então a gente coloca 0. Podemos duplicar também. Legal. Vamos colocar um link. A gente poderia colocar um botão, mas eu vou utilizar o link e estilizar esse link aqui. Vamos colocar uma largura de 250 pixels. Um font size, que é o tamanho da fonte, de 20 pixels. O estilo da fonte 700, o bold, o background color. Vamos puxar a cor que eu já salvei. A cor do texto color branco. O padding de 25 pixels, altura não, o top e as larguras, os lados 20 pixels. O alinhamento de texto vai para centro e a gente vai usar um float, right, direita. E dentro aqui nós vamos colocar uma imagem. É uma questão de otimização mesmo. Eu colocaria primeiro um ícone ao invés de uma imagem, mas fica bem mais leve com a imagem. Então, vou colocar apenas o espaçamento de 7 pixels na direita. E por boa prática a gente acrescenta o Alt para acessibilidade.
indica que isso aqui é uma imagem do ícone do botão comprar. Legal. Agora a gente vai fazer o over, que é quando o mouse passa em cima do botão, para dar aquela sensação de botão. Então a gente põe 2 pontos, over, só que isso aqui é embaixo, não aqui em cima. Duplicou, 2 pontos, over. E para economizar código, ao invés de a gente criar a mesma coisa, mesma atribuição, a gente vai fazer na mesma linha. Então a gente copia aqui e só muda o over para active, vírgula, focus. Vamos retirar as classes que estão herdando da primeira. Vamos manter a fonte, vamos apenas trocar a cor de fundo e a cor do texto. Legal, vamos usar também um atributo para retirar o underline do texto quando passar o mouse. Então, e também vou usar no link o transition que já está ali para dar o efeito de transição mais suave. Basicamente é isso, vamos ver se funcionou. Perfeito. Só a cor que ainda não está correta. Vou deixar um pouco mais claro isso. Tá bom. Vamos para o segundo botão. Agora é o botão de mais informações. A gente só duplica para facilitar. Vamos alterar apenas o offset. E modificar a classe. Está como act. Vamos colocar more. Vamos colocar o ícone de vídeo. Vamos alterar aqui embaixo. Imagem do botão mais informações. Mudar o texto também para mais informações. E praticamente as configurações são as mesmas do botão de action, né? Então a gente vai copiar, mudar só aqui em cima, colocar more. Vamos mudar o float para left. A cor nós vamos deixar um cinza. Então a gente deixa mais clarinho para ficar transparente, a gente poder ver o fundo e não chamar tanta atenção, porque a ideia aqui é focar no botão de compra. Então o outro botão ele tem que ser mais apagado. Vamos alterar também a cor do texto. E vou deixar aqui apenas como mais info. Eu vou criar aqui em cima também uma classe chamada btn. Tem que ser minúsculo. Que vai ter um background transparente. Cursor vai ser pointer. Display block. Font size
de 16 pixels. Força da fonte normal. O line de 45 pixels. Vamos colocar um margem de 0 alto e 2 em, uma largura máxima de 260 pixels, posição relativa, a decoração do texto, a transformação do texto, uppercase, para deixar tudo maiúsculo. Vamos colocar também o vertical align. A largura fixa de 100%. De 1 pixel, estilo sólido, cor BC, que é quase um branco. Legal. Tá criado, agora agora precisamos duplicar isso e fazer o over do more, o active e o focus. Só troca aqui para more também, e aqui por último more. Pronto. E mudamos a cor para um cinza um pouco mais claro, mantendo o alfa em 90. Tá bom. Vamos ver se funcionou. Preview. Legal. Ele não está 100%. Então vamos colocar 100%. Aqui nós vamos usar um margem T30M para funcionar só no M. Também está faltando a animaçãozinha do botão, que é um fade right aqui. Vamos colocar também um pouquinho menos, 1 segundo e 200. E quero que esse botão ele venha para a esquerda da mesma forma. Certo, vamos dar uma olhada. Renovar aqui.